Papa Caça Debate. Patrick Oliveira. Beleza, agora 11 horas e 5 minutos, 11:05, começa a partir de agora o nosso debate, e se você tem alguma pergunta sobre o tema, pode mandar para cá, elas já estão aqui prontas e preparadas para responder tudo tintim por tintim. Minhas convidadas hoje, deixa eu começar daqui para lá, a Bruna já é figura carimbada aqui, a Bruna já é conhecidíssima. Bruna, satisfação incomensurável tê-la aqui de novo na 102,9, muito bom dia. Bom dia, Patrick. Eu que fico muito honrada de ter recebido esse convite aqui da rádio, através de Tiago. E fico feliz de estar aqui novamente com você, com o Emanuel. E estamos aqui. O que vocês precisarem, estamos para tirar todas as dúvidas. Enfim, o que vier de pergunta, vamos lá, vamos ajudar a população, né? Isso. Porque é o que está precisando bastante. Pô, muito bem. Essa é a Bruna Ramos, advogada, também a outra advogada, Lucely Lopes. Lucely, muito bom dia. Muito bom dia, Patrick, Emanuel. Foi um prazer receber o convite de vocês. Espero a gente contribuir um pouquinho com todas as dúvidas que vocês, como ouvintes, têm a nos fazer. Pô, muito bem. Mandou, Leonel. Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes agora do Papa Caça Debate. Bom dia, Lucely. Bom dia, Bruna. É um prazer tê-las conosco e até me senti um pouco envaidecido por saber desse laço familiar, que eu fui colega do pai da Bruna. É muito bom tê-las conosco e saber que as duas foram alfabetizadas pela minha esposa, e cada vez mais Bom Conselho se destaca no lado profissional. Temos profissionais gabaritados e capacitados em nossa cidade. Se você precisa de profissionais, não precisa sair de Bom Conselho. Nós temos profissionais que atendem todas as demandas. Muito bem. Então, feitas as apresentações de praxe, vamos começar. Olha, vou começar perguntando o seguinte, a Bruna pode falar, a Lucely também. Quais os tipos de divórcio que existe? Quer dizer, o sujeito, a criatura está querendo se divorciar, ele tem quais as alternativas que ele pode entrar? Bom, o divórcio ele pode ser feito de forma extrajudicial ou judicial. Vai depender do casal. Quando o casal não tem filhos menores e estão de comum acordo com aquele divórcio, ele pode ser feito na esfera extrajudicial. O que quer dizer o extrajudicial? Feito em cartório. O casal chega, procura um advogado, pode ser um advogado em comum para ambos ou advogados diversos, e procurando o advogado, ele vai peticionar um cartório de notas, que lá vai ser lavrada a escritura pública de divórcio. Após o tabelião lavrar essa escritura, é levada essa escritura para o registro civil, onde o casal casou, e lá é averbado na certidão de casamento o divórcio. Geralmente é um ato simples, rápido e em relação a custos não é tão alto. Já no litigioso, ele só pode ser feito de forma judicial, porque há um litígio, alguma das partes não concorda, ou então quando se tem filhos menores. Porque quando tem filhos menores ainda vai tratar da guarda desses filhos e só pode ser feito perante um juiz. Não é aceitado. Na esfera judicial, ainda pode ter o divórcio consensual, não só o litigioso. Nesse divórcio consensual é quando ambas as partes concordam em relação à divisão dos bens, em relação à guarda, em relação à pensão, caso tiver filhos. E tudo vai ser feito, pode ser com um advogado só ou com 2 advogados, cada um representando uma parte. Ele é um tipo de ação judicial mais célere, mais rápida do que um litigioso, porque já está todo mundo em comum acordo, então não tem o que discutir. Só que aí, por ter filhos menores, precisa da presença do Ministério Público nesse tipo de processo. Antigamente, Bruna e Lucely, era um tempão danado. O camarada dava entrada no divórcio, esperava que 1 ano, às vezes 2 anos, para poder ter uma resposta. E nesse período, o sujeito ficava meio perdido, sem saber como estava o processo. Até porque o recurso era pouco. Mesmo já com o período da internet, eu estou falando aí de 2005, por aí assim, 2007, era uma agonia danada. Mas tudo isso mudou, né? Quer dizer, e agora agilizou mais o processo. Quer fazer alguma colocação? Não? Quero, Patrícia. Literalmente você pode falar isso, né? Como era antigamente, como é agora, né?
Pois é. Experiência própria. É experiência própria de vida. Pois é, demorava muito, não é, Bruna e Lucélio? Quer dizer, para sair o resultado. E muitas vezes ainda tinha aquela uma espécie de audiência de conciliação, alguma coisa por aí, que ainda hoje tem, né? Ainda hoje tem. Agora, em que consiste essa conciliação? É para quê? Pois não, Lucélio? Então, a conciliação, a audiência de conciliação, ela acontece antes de tudo no processo. Ela, às vezes, não é nem feita com o próprio juiz. É feita com o conciliador, com algum técnico de lado judiciário. E lá são encontradas as partes com o objetivo de que as duas em comum acordo entrem nesse acordo. Esse acordo é feito por escrito, com aquela pessoa que está acompanhando a audiência de conciliação, e depois ela é homologada pelo juiz. Você vê que a celeridade se torna bem maior, porque não chega, você dá a entrada no processo, aí marca a audiência de conciliação, se tudo ficar resolvido naquela primeira audiência, ali já se encerra, só vai para o juiz homologar. E a partir daí já vai sair a verbação para o cartório de registro civil. Pois não. Complementando uma pergunta, quando sai a certidão de casamento e daí começa a ter vários divórcios, 5, 6, 7, sempre a certidão vai constar aquele divórcio. Pode até haver mais de uma certidão em virtude do quantitativo de divórcios? Na verdade, a certidão a última sempre vai ser a válida. Quantos divórcios você tiver, vai estar registrado lá. O nome da ex, sempre. Sempre. Porque tem pessoas que não sabem disso. Imagina, não. Isso. Eu vou me divorciar, vai sair uma certidão de casamento nova só com o nome do casamento. Não. Sai todo, como o Matuto diz, o DAI 10. Não, sai toda a relação da sua vida judicial, dos seus casamentos, dos seus divórcios, tudo escrito na nova certidão. Isso é chamado de uma certidão de inteiro teor, que vai sair todo o histórico, de quando você era solteiro até quando você se divorciou. Porque muita gente acha que, eu vou me divorciar, agora eu voltei a ser solteiro. Não, depois que você casa, nunca mais você volta a ser solteiro. Ou você é divorciado ou você é viúvo. Ou casado de novo. Ou casado novamente. Outro detalhe também. Só complementando, a certidão de inteiro teor é como de imóvel, que você pede aí uma certidão de inteiro teor que vai dar tudo que foi feito daquele imóvel. Quem comprou, quem vendeu, o histórico, desde o início, quando foi registrado, até o momento atual. Pois não, pode falar. Aproveitando a deixa, cabe também explicar que se você se separou, a sogra sempre será sua sogra. Isso. Você sai acumulando sogras durante toda a sua vida. É isso também? Exatamente. Deu ruim. Você não deixa de ter sua sogra nunca. Vai ser pro resto da vida. Inclusive, eu vi até essa informação, eu vi recentemente. Agora, por quê? Como é que funciona isso? Por que isso agora, hein? Quer dizer, a sogra vai ser sogra, por exemplo, o sujeito já teve um bocado de casamento aí. Ele tem um bocado de sogra? Não tem como ele se divorciar da sogra. É porque, assim, para o Código Civil, em relação às sucessões, a sua sogra ocupa o espaço da sua mãe. Sendo que no lado inverso, né? Então, ela chama de sogra, mas ela é como se fosse sua mãe. Então, você sai acumulando sogras. Ela nunca vai deixar de ser sua sogra. Mesmo não existe ex-sogra. Não existe ex-sogra. Aquela música do Bezerra da Silva, de sequestraram minha sogra, para algumas pessoas sequestraram minhas sogras, né? Deu ruim. Eu não sei como é que funciona hoje. Inclusive, tem várias perguntas aqui. Você pode mandar a sua, elas vão responder tudo, tintim por tintim. Como é que funciona? O sujeito vai casar agora e antes afixava no cartório uma espécie de uma certidão do sujeito. É um edital. É um edital. Isso. Ainda funciona isso e por quê? Precisa ter, porque vai que ele tem algum impedimento para casar. Por exemplo? Por exemplo, a idade, que quando o sujeito ele tem mais de 70 anos, ele é obrigado a casar no regime de bens, que é o regime da separação total de bens. Se ele tiver casamento também em outro estado, e que não foi informado aqui, porque muita gente, quando vai casar, você é obrigado a dar a sua certidão de nascimento original no cartório. Mas acontece que algumas pessoas podem ficar com uma cópia dessa certidão. Aí chega em outro estado e vai casar novamente. Aí dá aquela cópia, como se fosse solteiro. Aí é afixado justamente esse edital para dar conhecimento à população de que aquela pessoa está casando, tem a pretensão de casar. Se alguém tiver alguma objeção. É como diz até em filmes, na vida real, que diz, se tem alguém que impeça essa união, que fale agora, o cara se para sempre. É mais ou menos, falando na linguagem popular, é isso que acontece. Pois não. Com essa nova medida do governo federal, desse registro civil, que vai ser criado digitalmente, que o grande entrave é todos os cartórios vão ter que colocar
todas as informações no portal oficial. Isso. Aí com isso, não será mais necessário você estar divulgando, publicando, dando publicidade no cartório, né? Porque você já vai estar digitalmente. Agora é necessário que todos os cartórios façam o que determina a lei, né? Isso para eles estarem em uma plataforma só. Porque ali vão constar todas as informações necessárias. Porque assim, o cartório ele é um órgão público. Ele tem que dar publicidade aos atos dele. Aí alguns, como o testamento, por exemplo, é que é em segredo. De você justiça. não pode. Não digo justiça porque é o cartório extrajudicial. Mas ali fica em segredo. Mas os outros atos, qualquer pessoa pode chegar, eu posso chegar e pedir uma cópia da sua certidão. Tá vendo, Patrick Oliveira? Qualquer uma pessoa pode chegar, não, eu quero ver a certidão de casamento do senhor Patrick Oliveira, e pega lá. Tem um bocado lá. Não, tem uma só, né? Mas Com história. umas 3 folhas. É complicado. Deixa eu mudar aqui o foco antes do intervalo e falar sobre pensão. Se você tem pergunta também sobre casamento e tudo mais, elas vão responder aqui. Com relação à pensão, Bruna agora o nome deixa eu pegar aqui, Lucélia, doutora Lucélia. Pô, muito bem. A pensão alimentícia, muitas vezes o sujeito pensa que é só com relação a alimento, né? E não é necessariamente o alimento, pois não? Não. Quando se fala em pensão alimentícia, deve compreender, além dos alimentos, a questão do vestiário, de medicamentos, de escolar, tudo que levar ao bem-estar da criança. E também vale considerar que a pensão alimentícia não é só direcionada ao menor. Existe a pensão alimentícia para o menor de 18 anos, que é o que todo mundo já tem conhecimento. Tem também para os maiores de 18 anos até 24 anos, que são aquelas pessoas que estão regularmente inscritas e matriculadas em faculdade. Aí a pessoa, o genitor, a genitora que estiver pagando a pensão vai ter que continuar o pagamento dessa pensão até os 24 anos. Também tem a questão da pensão gravídica, que é uma pessoa que a maioria não tem entendimento do que seja, mas seria para propor uma melhor condição àquela grávida, que não é casada, vamos dizer assim, não está com seu companheiro, mas não tem condições financeiras de se sustentar. Aí essa pessoa, esse genitor, tem a obrigação de pagar essa pensão a ela, que é direcionado a ela, mas é para propor o bem-estar dela e, consequentemente, da gestação e da criança. E também tem a questão de pensão para o marido, ex-marido e ex-mulher em caso de divórcio. Quando acontece essa situação, em que circunstâncias? Quer dizer, o sujeito separou e é obrigado a disponibilizar um recurso para a ex-mulher ou vice-versa. Em que situação acontece isso? A gente tem que olhar caso a caso como funciona. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa deixa, no caso, vou dar um exemplo. Eu me casei e eu deixei de trabalhar para viver em prol dos meus filhos, da criação dos meus filhos, e eu já tinha uma linha de profissão bem estabelecida. E o outro investindo na sua profissão, no seu estudo, e conseguiu adquirir condições financeiras boas. Aí, quando saiu o divórcio, ela não tem condições de se manter e manter seus filhos. Aí, nesses casos, ela pode requerer judicialmente que a pensão também venha direcionada a ela. Independentemente da idade da moça? Independente. É porque a pensão ela pode ser provisória, ela não é definitiva, não é certo. vitalícia. Caso ela venha adquirir trabalho, estudo novamente, aí pode ser suspenso. Aí tem que entrar com processo de suspensão judicial, não é suspenso automático. Da mesma forma como acontece com a pensão alimentícia. Se ela está feita, muitas vezes é descontado do próprio salário do genitor ou da genitora, né? Aí, quando atinge a maioridade, os 18 anos ou os 24 anos, em caso de estar matriculado em faculdade, aí tem que entrar com um processo de exoneração de alimentos para poder ser suspenso esse desconto. Pois não, Amaral. É uma pergunta com referência à pensão. Um cidadão, fazer uma suposição, ele tenha tido 5 casamentos e com cada esposa ele tenha tido um filho. Aí ele recebe X de salário, recebe um salário mínimo. Como é que vai ser feito essa divisão, esse percentual? Se ele tem 5, ele diz, não, seria 20% cada um, ele terminaria não tendo rendimento nenhum também. Como é feito essa divisão
quando você tem várias pensões a pagar? Na verdade, o nosso Código Civil ele não estabelece um mínimo de 20%, um máximo de 20%. Ele não estabelece porcentagem nenhuma. Tudo tem que ser feito em relação ao caso concreto. Quantos filhos a pessoa tem? Se tem outra família, se tem filhos em outras famílias. E adequar ao salário dele, à sustentação da vida dele e tudo mais. Não é só assim 20% de salário mínimo para cada um, não. Vai ser proporcional, vai ser de acordo com o caso concreto. E também que ele não tenha também como se manter a sua própria vida. A pensão alimentícia não é um castigo, é uma forma de ajudar nas medidas que ele pode. E a pensão é uma das causas que ainda dá prisão, né? Se você deixar de pagar a pensão alimentícia, pode ser decretada sua prisão, né? A prisão civil. É o único tipo de prisão civil. É a pensão alimentícia. Tem, não sei se ainda tá, que quando você tem guarda de um imóvel judicial, que também, antigamente, não sei se mudou, também poderia ser decretada a prisão. Pode. Todas as formas de execução que existem. As únicas duas na área civil, não é isso? Não, hoje só é preso civilmente em caso de pensão. Em caso de pensão, a outra já aí tem que ter foi 3 abordado. meses de pensão alimentícia em atraso para poder ser preso. Às vezes tem mais pensão em atraso, só que aí a pensão corresponde aos 3 meses, só aos 3 meses. Aí, durante o processo que ele ficou preso, ele vai ter a obrigação de pagar os 3 meses, mais o que se vencer ao longo do processo. Em relação aos outros, os anteriores, ela tem que entrar com outro processo, ele tem que entrar com outro processo para que a pessoa que está devendo pague. Em relação a esse de bens imóveis, não existe mais no Código Brasileiro, já foi vetado. É um caso interessante, Patrick, aí já passo para você, são de ex-jogadores de futebol. Quando o cara é jogador de futebol, aí faz filho à vontade, aí tem pensões a pagar, e aquela pensão é determinada em cima do salário dele como jogador. Um desses famosos recebe 1 milhão. Aí a pensão é arbitrada em cima do que ele recebe. Quando ele deixa de jogar, ele vai ter uma queda vertiginosa do valor que ele recebia. Mas ele tem que entrar judicialmente para requerer que essa pensão também caia. Exatamente. Se ele não fizer isso, aí de vez em quando tem um jogador, não, foi decretada a prisão dele. Foi porque ele deixou de avisar o advogado para entrar judicialmente. Tem que ser entrado com processo de revisão de alimentos. A gente citou o jogador, mas também qualquer trabalhador... Qualquer pessoa não citou como um exemplo, né? Porque às vezes corre o risco de, durante o processo, a pessoa ter trabalho fixo. Mas futuramente ela pode ser demitida, pode perder o trabalho, e aí ele pode entrar com um processo de revisão, demonstrando qual a renda fixa que ele tem atualmente, quais as despesas dele e quanto ele agora pode pagar. E tem uma coisa que eu não concordo particularmente, é se o pai, quem paga a pensão, não tiver renda suficiente, isso vai para os avós, que vão ter que assumir esse ônus. A lei tem que ser cumprida, mas eu discordo disso daí. O avô, a avó, que não tem nada a ver, mas não vai também querer deixar os netos desamparados. Mas isso ter que ser arbitrado, eu acho muito cruel com esse casal, muitas vezes idosos. Olhando por esse lado, sim, mas se você for pensar pelo lado de que a criança precisa do auxílio financeiro para sobreviver, e se o pai não tem condições, então tem que outra pessoa arcar com as consequências. Passando aqui pelo nosso painel interativo. Bom dia. Eu tenho um neto e pagava pensão, mas infelizmente a mãe dele diz que não queria mais nada da gente. E vai embora. O menino já faz 2 anos e proibiu que a gente fizesse uma espécie de visita ao neto. O que é que eu posso fazer nesse caso? Isso aí é o outro ponto que é muito interessante de ser tratado. Muita gente não tem conhecimento, acha que pode fazer esse tipo de afastabilidade do filho com o genitor de qualquer forma, como uma forma de castigo. Aí a gente fala em alienação parental. São uma das formas que a legislação trouxe para que evite que a criança seja afastada da convivência com um dos genitores. Porque o que acontece quando eles se separam, eles começam a praticar atos
que discriminam, desqualificam o outro genitor, seja o pai com a mãe com o pai, e traz uma visão negativa daquela pessoa. Aí tem-se até um complexo que cria na criança, é um desgaste emocional enorme, é um abalo psíquico. Além dos traumas que ela vai apresentar ao longo da vida, por conta de uma atitude de uma mãe, de um pai, de evitar que a criança tenha contato, convívio com o pai e com os parentes do pai, ou com a mãe e os parentes da mãe. Porque para o genitor que está ali com a criança, é uma forma de castigar, seja o pai ou a mãe, e ele acaba utilizando-se do filho para isso. E isso acaba gerando traumas que, assim, muitas vezes são irreversíveis. A criança cresce com ansiedade, com depressão, com medo de amar o pai ou de amar a mãe, porque está ali um deles dizendo, olha, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, e a criança fica ali sem entender, porque as pessoas que eram para amar e dedicar a vida a eles vivem nesse conflito e a criança está ali no meio, sem culpa de nada. Aí, nesse caso dela, eu acredito que esteja acontecendo essa alienação e isso tem que ser visto de forma judicial. Assim, o direito de família, ele é, ao mesmo tempo que muito complexo, ele acaba sendo fácil também. Porém, cada caso é um caso. Muita gente pode chegar e dizer, mas fulano conseguiu, por que eu não consigo? É porque tem que ser estudado um por um, caso por caso, e assim, muita gente também tem medo de denunciar o genitor ou a genitora por estar fazendo isso ou aquilo. Mas não tenham. Pensem primeiramente nos seus filhos, porque são eles que vão crescer com os traumas. E tudo que for de direito de família que envolve menor, corre em segredo de justiça. Não é qualquer um que vai chegar e vai dizer, eu descobri, ela fez isso e isso. Está ali em segredo de justiça. Só quem vai ter acesso são vocês, que são as partes, os advogados e o juiz. Uma outra participação. Bom dia a todos. Tenho uma dúvida. Me separei, tenho um filho, uma filha. O pai dela trabalha e ganha um salário, carteira assinada. Só que dá uma pensão de R$170. Esse é o valor correto ou não? Eu já entrei em contato, enfim, com a filha, enfim. Ela trabalha, quer dizer, o pai trabalha e ganha salário mínimo e a pensão foi estipulada de R$170. Quer saber se esse é o valor? Como eu já tinha explicado, não tem um valor mínimo ou máximo explicado que regulamenta o Código Civil. Apenas se observa o valor que ele tem condições de arcar e a criança necessita. Tem que ser um valor razoável e proporcional. Se ela está vendo que está insuficiente, ela pode entrar com processo de revisão também. Patrick, bom dia. Eu quero saber das advogadas se somente o pai é obrigado a pagar a pensão. Porque eu tenho uma filha, não tenho trabalho, mas a minha ex-mulher trabalha. Só não trabalha de carteira assinada. Ela tem por obrigação pagar a pensão da filha dela? Não, qualquer um pode pagar. Independente de ser o homem ou a mulher, quem detém a guarda, o outro vai pagar a pensão. Se ele está com a guarda da criança, ela pode sim ser obrigada a pagar a pensão para a criança. Porque pelo que eu entendi aí, quem está precisando é a criança e não ele. Uhum. Mas não é obrigatório ser só do homem. Não existe mais isso de só o homem tem a obrigação. Ambos possuem a obrigação perante aquele filho. Tem até casos interessantes que quem trabalhava era a mulher, o homem estava sem trabalho, ele entrar judicialmente para ele ficar recebendo a pensão da antiga esposa e determinado em juízo. Que muitas vezes se torna até motivo de chacota e tudo, mas judicialmente é permitido. Ainda bem que não existe mais essa diferença de gênero. Não. Inclusive, não precisa ser casado civilmente, separado civilmente para poder pagar a pensão. Pode-se ter uma união estável. União estável também. Com o poderio que as mulheres estão na crista da onda, empoderadas. Então, futuramente, Patrick Oliveira, nós aqui teremos
que solicitar isso. A pensão? Exatamente. Do jeito que elas estão, vão tomar conta do mundo. Tá certo. 11h29 e 55 segundos. O intervalo. Retornaremos já com o nosso debate. Hoje com as advogadas Lucélia Lopes e Bruna Ramos. Continue participando, manda sua pergunta para cá, o nosso painel interativo 981750578. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. Rádio Papacassa, falando a linguagem do nosso povo. A estação primeira de Bom Conselho, fazendo história. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacassa, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco, entre nós, você vem primeiro. A Fiat Chevel convida você a conhecer o lançamento da década da marca Fiat, o novo Fiat Pulse SUV, o carro que vai pulsar com você. Um autêntico SUV com design italiano, atraente, moderno, economia, potência e um show de tecnologia. Você irá pulsar mais forte ao conhecer o Fiat Pulse, na Chevel Garanhuns, Avenida Euclides Dourado 96, telefones 3732-3500 e 98802-0429. Estamos esperando você. Você quer mudar sua saúde para melhor com apenas uma atitude simples? Basta tomar Amargo 3 vezes ao dia e rapidamente você sentirá aquela sensação de ter saúde. Para quem sofre com azia e refluxo, o alívio é imediato. Retenção de líquido, prisão de ventre, gordura no fígado e boca amarga. Tudo isso o Amargo resolve. Com o Amargo, você vai se alimentar melhor e conseguir absorver mais nutrientes, o que ajuda e muito na sua imunidade, te livrando de possíveis gripes e resfriados. Comece a tomar o Amargo ainda hoje. Você sofre com pressão alta, o colesterol, triglicerídeos e o açúcar está alto demais? Tome Amargo, ele resolve. Amargo, à venda nas farmácias. Cultura, informações, notícias, entretenimento e muita diversão. Só aqui na Rádio Papacassa, a rádio de Bom Conselho. Buracos na sua rua? Lixo que não é recolhido? Esgoto a céu aberto? Lâmpadas queimadas? Badernas que tiram seu sossego? Ou qualquer problema semelhante? Denuncie, reclame, ligue para nossa redação de jornalismo 3771-1231 e solicite a nossa reportagem. Não fique calado. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1262 e no endereço eletrônico atendimento papacassa@gmail.com. Papacassa Debate. Patrick Oliveira. De volta com o nosso debate nesta terça-feira. Só retornando aqui o tema anterior, ficou aqui a dúvida. Pensão alimentícia gravídica, é isso aí? É aquela que solicita antes da criança nascer, é isso aí? Isso, gravídica de gravidez. Quer dizer, antes da criança nascer, a mãe pode solicitar uma pensão. Isso, pode. A pensão gravídica também, no parâmetro assim, da pensão alimentícia, corresponde também à condição de vida digna para ela enquanto estiver gestante. Muito bem. Aqui, participações, vamos lá. Patrick, bom dia. Eu gostaria de saber quantos anos... Opa, abriu uma outra pergunta aqui. Quantos anos deixa de receber a pensão? Depende. Se estiver fazendo faculdade, até 24. Mas caso não, cessa aos 18. Aos 18 anos. De 18 anos? Mas não existe, não sei como é que é, uma pensão que o sujeito fica recebendo até quando arrumar um trabalho? Sim? Não, arrumar um trabalho dessa, não. Não. Se estiver fazendo faculdade, vai até os 24.
Não, mas então mesmo, ele não está fazendo faculdade. Ele vai recebendo a pensão? Recebe até 18. Judicialmente não tem essa previsão. Muito bem. Aqui uma outra... Eita pergunta. Vamos lá. Bom dia, Patrick. Pergunta aí às advogadas, por favor. Eu tenho um filho e minha mãe que cuida dele desde novinho. E até hoje. E hoje ele tem 7 anos. Eu sempre dou as coisas para ele, tudo que ele precisa. O pai dele não trabalha e não trabalha de forma fixa e já foi parar na justiça e manda R$60 por mês. Ficou determinado pela justiça esse valor aí por diante. Mas quando chega o mês, ele manda um outro valor e não manda o que precisa. Quer dizer, deu a entender o seguinte: ele manda abaixo. Abaixo, exatamente. Tá errado. Ela pode ir na justiça para solicitar que seja revisto isso daí, porque ele tem que fazer o que foi determinado. Primeiro ele tem que cumprir os R$60 que foi determinado pela justiça. Se ele não vem determinando isso, já está errado daí. E caso ela não ache suficiente, ela tem que entrar com o processo de revisão. Uma outra aqui, Patrick, bom dia. Estive pagando a pensão da minha filha normalmente, porém fiquei desempregado e a mãe está exigindo, o que é que eu faço? Ação de revisão de alimentos. Ele está desempregado, não tem renda. Pronto, aí na ação ele vai dizer que não, mostrar que não está mais empregado e que no momento vai mostrar as condições dele que ele vai ter para suprir essa pensão. Em todo caso, ele vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que disponibilizar algum valor para a criança, é isso? Isso. Adiantando um pouquinho o assunto, caso chegue numa situação mais drástica de acumular as 3 pensões e sair uma medida de prisão contra ele, ele pode justificar que está desempregado. E aí ele não vai ser preso, porque não é só atrasar, tem que também ter algum tipo de justificativa. Estou desempregado no momento, estou buscando trabalho, mas vou buscar ajudar de outra forma. Ou então, já tem alguma coisa em vista, assim que eu conseguir me restabelecer, vou voltar a pagar. Não é só atrasar e vou ser preso, não. Mas, de antemão, entrar com o processo de revisão, informar a situação atual dele e tentar reduzir esse valor que ele vem pagando, tornar o valor mais acessível para ele. Uma outra aqui, bom dia. É um pai que nunca deu... colocaram aqui, mas um pai que nunca deu nada à filha e tem uma novinha que hoje tem 17 anos. Ele pode ainda dar a pensão? No caso, a novinha é a companheira. Pois que... Ela não tem que desconsiderar a novinha de 17 anos. Ela tem que levar em consideração o filho dela. Muito bem. Se ele for menor de 18 anos e ela quiser a ajuda dele judicialmente, que ela entra no processo de pensão. Entra o detalhe, se o sujeito separou e nunca deu um tostão. A criança já tem ali uns 14, 15 anos. 17 anos, beirando os 18. Ele é obrigado a dar o retroativo? Não, ele vai, se for determinado, a partir dali. É isso? Quer completar? Alguém que... Não, acredito assim, que tudo parte do bom senso. Pois não. A gente fala questões legais, judiciais e tudo mais, mas eles têm que pensar, tanto o genitor como a genitora, no bem-estar da criança. Se aquilo que ele está fazendo mal à criança, é filho dele. Então, o que puder fazer para não prejudicar e sim para ajudar na boa criação dele, nas vestimentas, no medicamento, no escolar, é o filho dele, então tem que ajudar. Aqui, segunda pergunta, bom dia, Patrick, eu não quero me identificar. Pois muito bem. Tenho um filho, porém a mãe da criança levou o filho para morar com outro companheiro. Eu tenho a obrigação de pagar mesmo assim a pensão? Sim. Tem? O filho é dele. Apesar ela estar constituindo nova família, ele também pode constituir uma nova família e cada um viver sua vida. Independente disso, o filho é dele e ele tem a obrigação de ajudar no sustento dele, da criança. É bom deixar bem claro que quando você está naquele momento de relacionamento, naquele momento de amor com aquela pessoa, e daí veio uma bênção que é um filho é uma bênção para um casal, para o pai, para a mãe, e isso é para o resto da vida. Você tem a responsabilidade com o seu filho para o resto da vida, financeiramente até 18 anos ou 24 se ele estiver cursando faculdade, mas essa obrigação sua
você tem que ter de relacionamento, de efetividade com o filho a vida toda. Você não pode simplesmente dizer, não, mas eu me separei e agora o filho que se vire. Não, é responsabilidade sua, é sua obrigação. Se você não queria, pensasse antes de fazer. Depois de feito, é obrigação. São pessoas adultas que se relacionaram e devem ter a maturidade de saber que daqui para frente, se não dão certo mais conjugalmente, que cada um siga a sua vida e tome a responsabilidade do filho que geraram. Infelizmente, quem sofre mesmo em uma separação são os filhos. Isso que deveria ser a prioridade do casal, porque é quem mais sofre com todas as consequências, né? Porque imagina um filho que nasce ali no seio familiar, tendo um pai ou a mãe, ou até mesmo duas mães ou dois pais, que isso hoje é normal. E chega um certo momento, aquele vínculo é quebrado. O que vai passar na cabeça daquela criança? E quando esse vínculo é quebrado, ainda mais com brigas, com discussões, para essa criança, a cabecinha dela, eu não consigo nem imaginar o que se passa ali na cabeça dela. E se não dá certo um relacionamento com o casal, que tentem da melhor maneira, não se separem e continuem com amizade, se der. Por que não serem amigos? Priorizem os filhos e continuem sendo amigos, tendo um relacionamento de amizade, já que o amor não existe mais. Se tiver amizade, tem a cordialidade, pelo menos, o respeito. No mínimo. Muito bem. Patrick, minha mulher tem 7 anos que separou do marido, o ex-marido, né? E há 7 anos ele não paga a pensão para ela e quer saber se pode pagar, como é que é aqui, se pode pagar, deixa eu botar aqui, pronto, agora sim, quer saber se pode pagar completa ou a metade. Até agora não deu nada. Ele está se referindo a ela? É isso, você que mandou aqui essa pergunta, por gentileza, detalhe aí, mande outras informações para que as nossas convidadas possam responder. Então, tá digitando agora? Pronto, deixa ele só colocar aqui pra gente aproveitar. Pronto. É para ele, quer dizer, para a criança. Para a criança. Não, ele não vai pedir o retroativo. Vai pedir a partir do momento que ele entrar na justiça. Ele não, né? A mãe. No caso, a mãe. Que é representante, entrar no processo judicial. Caso já tenha um processo, ele tem 7 anos, né? Isso. Há 7 anos atrás e ele vem sem pagar, tem como ele executar. Mas caso não tenha dado entrada até agora, então vai ser daqui para frente. Bom dia, Patrick. Tenho uma neta que recebe uma pensão do pai, só que ele morreu. O que é que pode ser feito? Ele vai receber o quê? Ela pode dar entrada na pensão por morte. Aí essa pensão, dependendo se ele era agricultor, através do INSS, ou dependendo da profissão dele, procurar o órgão responsável. Uma outra aqui. Bom dia, Eita, agora tem um bocado. Olha, vamos ver aqui o horário, Emanuel Leonel, olha aqui. Bom dia, fui casado por 3 anos e minha ex como é que é aqui? E minha ex, morávamos em uma casa que comprei pela Caixa e pagávamos a parcela da casa juntos. Vai que daí houve o divórcio, como é que fica aí a situação? Agora a gente vai entrar no regime de bens, né? Pronto. E acho que todo mundo só lembra que existe regime de bens quando vai se separar. Porque você pode escolher o regime de bens quando você vai casar. Hoje em dia, o regime de bens o universal, que passou a partir de 77, é o regime da comunhão parcial de bens. O que isso quer dizer? A partir do casamento, tudo que for adquirido pelos cônjuges será dividido para os dois, meio a meio, 50% e 50%. E digamos que eu casei no regime da comunhão parcial. Se eu recebi alguma coisa como doação ou como herança, isso não entra na divisão de bens. Nesse caso concreto da pergunta, eles, pelo que eu entendi, adquiriram na constância do casamento. Então, esse imóvel tem que ser partilhado. 50% e 50%. Se um deles não tem como pegar uma casa e você partir no meio. Ou um paga parte do outro, ou então vendem o imóvel e dividem o dinheiro. Você falou aí com relação à herança, mas o sujeito casou, mas ele não recebeu herança, mas ele conquistou algumas coisas, tal, casa, imóvel, carro, enfim. E casou com a moça. Houve a separação.
o que ele conquistou vai entrar na divisão? Se ele conquistou na constância do casamento, fora antes do casamento. Antes do casamento. Não entra na. Não entra. Se for no regime da comunhão parcial. Se for comunhão universal de bens, entra. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Tem que sempre observar o regime que você vai estar casando. Se você quiser casar com um regime diferente da comunhão parcial de bens, você precisa fazer um pacto antinupcial. Esse pacto ele é feito em cartório antes do casamento. Porque aí você pode escolher qual regime você quer. Que tem o regime da separação de bens, da comunhão universal, comunhão parcial, que é o regime universal, que geralmente é o que acontece. Tem a separação obrigatória de bens e tem o que é mais... Acredito, eu nunca vi acontecer no caso concreto, mas é a participação final nos aquestros. São todos esses regimes que possui hoje no Código Civil. E é bom deixar claro a separação de bens, porque tem pessoas que assim não sabem nem o que é, e depois quando vai se separar, não, mas eu não tenho direito a nada. Não, tem, porque quando você casou, tá lá, separação de bens. Pois é. Patrick, bom dia. Fui casada por 40 anos com um homem, porém a gente separou. Eu não tenho trabalho, não tenho nenhuma renda. Ele deixou a casa e foi embora. Ele foi embora apenas com o carro. Eu tenho direito de receber alguma coisa sabendo que ele é aposentado? A gente precisa analisar o caso, assim, ter mais informações para ver, durante esses 40 anos, o que foi que ela fez. Ela parou de trabalhar? Ela tinha um trabalho e parou e se dedicou somente à família? A gente precisa de mais informações para poder dar uma resposta correta a ela, nesse caso que ela saber quer. Se ela trabalha, como é que ela se sustenta. E tudo isso tem que ser relevante para o caso. Aqui uma outra, bom dia. Eu cuido de 3 netos. O pai paga R$50 para cada um. E a mãe tira o Bolsa Família. Ele tem direito a dar mais alguma coisa? Também vai depender do caso. Ver quanto ele recebe, quanto o pai recebe, as necessidades dos filhos e ver quanto o pai realmente pode dar a cada criança dessa. Porque existe aquela questão, o sujeito está pagando a pensão, mas é sempre a mãe ou a mãe da criança está sempre inconformada com o valor, por mais que seja um valor determinado pela justiça. O valor é esse e pronto, final. Aí não existe aquela... Não, eu estou conformado com esse valor. Vai querer sempre um pouco mais. Isso é normal do ser humano, mas tem que analisar o caso. Isso. Quanto é que o sujeito pode pagar? É esse o detalhe, é isso? Porque como a doutora Lucélia já falou, não existe um mínimo e um máximo. Vai do caso concreto. Se ele só pode pagar 50, 100, 150 reais, aquilo vai ser determinado judicialmente. Agora, se as condições melhoram um pouco, aí é como a gente já falou. Entra com revisão de alimentos e solicita um novo valor a partir daquele período. Porque houve uma melhoria no salário, seja dele, seja dela, mas aí tem que observar cada um. Eu acho importante ressaltar também que só o valor estipulado pela Justiça, às vezes não é suficiente em algumas situações, porque para quem tem filhos, sabe que quando chega o começo do ano tem material escolar, tem fardamento, tem livro, tem matrícula. Enfim, tem uma série de encargos que são inesperados. Se a Justiça obrigou a pensão de 80, 90, 100 reais, 150 reais, mas a pessoa, o que está pagando a pensão, tem condições de ajudar com mais alguma coisa, eu acho que seria justo que ele ajudasse. Uhum. Não, vou dar um valor para ajudar no fardamento, vou comprar esse material escolar para ajudar. Eu acho que o bem da criança que seria levado em consideração. Então, ele é obrigado a pagar certo valor, certo? Ele paga esse certo valor que ele é obrigado, mas se ele puder ajudar com mais alguma coisa por fora, que ele o faça. Tem aqui uma pergunta, inclusive, ela não se identificou, diz: Patrick, bom dia, não quero me identificar. Fui casada por 5 anos, porém fui traída. Eu peguei o meu esposo com outra mulher. Tenho direito a receber algum tipo de pensão? Fiquei sabendo pela televisão que esse tipo de caso tem direito a uma pensão. É verdade, doutoras? E agora? Como é que fica essa história? Se todo mundo que foi traído tivesse direito a uma pensão, o mundo estava perdido. Não foi deu ruim.
Não, o que acontece? Antigamente realmente tinha essa previsão legislativa. Quer dizer, a mulher recebeu uma pensão porque foi traída, toma uma pensãozinha pra você e tal. É assim. Era. Era mesmo? Antigamente acontecia isso. Tá vendo, Ficava mano? como se fosse um valor de indenização. Mas seriam danos morais? Mais ou menos. Mas esse valor vitalício a vida toda? Não. Seria uma pensão para a vida toda. Olha, deu ruim. Deixou muita gente aí preocupada. Olha aqui. Mas não existem mais, não se preocupe. Saiu da linha. Ah, Patrícia escapou. Saiu da linha esse negócio. A partir de 88, com a Constituição de 88, houveram algumas modificações. E hoje em dia já não tem essa obrigatoriedade devido à traição. Vai depender, como já foi explicado, já foi conversado aqui, das necessidades daquele que solicita a pensão, que requer a pensão. Quer dizer, mas, com relação à questão, se tiver precisando, não por causa da traição. Não, a traição não é motivo para você ter direito a uma pensão. Por muito bem. Aqui uma outra pergunta, vou agilizar tudo aqui, tem um bocado aqui, só para você ter ideia, tem 32. Não vai mas dar pode tempo. mandar elas irem lá no escritório que a gente Vamos dar já o endereço para o pessoal entrar em contato. Olha só, bom dia, Patrick. O homem é casado e não divorciado, mas quer construir outra família. E depois de construir outra família, quer bens na justiça. Eu não consegui entender. Eu acho que eu entendi. Entendeu? Pois não. Eu acredito que seja assim. Ele é casado, mas constituiu uma nova família. Certo. Aí quer saber, eu acredito que seja em relação aos bens, como é que fica. Sim, pois não. Caso ele venha a querer casar novamente, constituir uma nova família, mesmo sem antes ter se divorciado, ele só pode casar no regime da separação obrigatória de bens. Por quê? Porque os bens do antigo casamento e do novo casamento, eles não se comunicam. Não pode misturar esses bens. Aí tem que ser obrigatório essa separação. Ou seja, o que é dele e não vai fazer parte do novo casamento, da nova família que ele está ali constituindo. Se for isso... Aconselho que procure um advogado para fazer o divórcio dele. Para fazer o divórcio mais rápido, justamente. Porque, digamos que essa pessoa venha a falecer. Aí a confusão material dos bens dele... vai ser bem complicado. Agora eu entendi. Quer dizer, o sujeito casado, mas não se divorciou e já está... E já tem uma nova família. Entendi. Eu acho que o que ela quis dizer foi constituir uma nova família. Por muito bem. Aí é justamente essa divisão dos bens. Aí o ideal é que ele se divorcie, faça a separação dos bens que tiver para poder constituir um novo casamento. Aqui uma outra, Patrick. Bom dia. Eu tenho um filho, porém está registrado com o sobrenome do meu atual esposo. Meu ex-marido tem obrigação de pagar a pensão? No caso, o atual meio que adotou a criança? Sim, exato. Pelo menos está aqui. Ela casou, né? Mas teve um filho do antigo casamento. E o atual marido foi quem registrou a criança. O antigo tem direito a pagar a pensão? Eu acredito que ela vai ter que entrar com investigação de paternidade. Porque até então, civilmente, quem é o pai é o que está registrado. Por muito bem. Aqui uma outra, bom dia. Tem um pai que tem uma filha com uma pessoa que não registrou com o nome dela. Já tem 15 anos. E agora ele quer a pensão de qualquer jeito. Tem direito? Vai fazer a investigação para ver se realmente ele é o pai ou não. Sendo constatado que ele é o pai, ele pode solicitar. Patrick, bom dia. Tem um filho de 13 anos e o pai dele, ou o pai dela, manda o dinheiro sempre atrasado, sempre pula um mês. E se mandar no final de agosto, ele só vai começar em setembro. Existe alguma punição quanto a isso? O que eu devo fazer? Só se ele juntar os 3 meses de atraso, para poder solicitar e assim... Ele pode até ser preso, né? Mesmo pagando atrasado? Se ele ficar 3 meses atrasado... Intercalados? Não, tem que ser consecutivo. Consecutivo. Porque ele está com essa dívida de tipo, são 20 dias, 30 dias. Você não vai sempre no porta do judiciário lá cobrar que seja pago. Porque o judiciário não é brincadeira. O judiciário é a última instância que a gente recorre. Então... tenta conversar com ele para que ele pague certinho, tenta numa via de conversa que isso seja resolvido. Explicar que tem datas para comprar as coisas, de fazer feira e tudo mais, antes de chegar aí ao pontinho judiciário. Agora uma pergunta aqui complicada. Bom dia.
A mãe é obrigada a deixar o filho visitar o pai e se a criança não quiser ir? Aí é a questão da guarda. Tem que ver se já foi feita judicialmente a guarda compartilhada para saber como é que foi feita essa divisão de quem vai ficar, porque geralmente um passa a semana, o outro pega nos finais de semana a cada 15 dias. A gente tem que sentar, conversar e ver realmente como é que está acontecendo e o motivo também da criança não querer ir, porque isso é muito importante, porque tanto o pai quanto a mãe têm direito de convivência com a criança. Isso. Mas assim, a gente vê tantos casos na televisão, como esse mais recente que foi daquela criança do Henry, acredito que foi Isso. Henry. É bom observar, seja o pai, seja a mãe, por que seu filho não quer ver o genitor. Tem algum motivo que ele não queira ver? Só nessa pergunta a gente pode tirar tanto a alienação parental em relação à genitora ou em relação ao genitor. Isso tem que ser observado em relação ao que a criança expressa, seja com questões de nervosismo, agressão. Tudo isso são traços de que alguma coisa está errado. Levar essa criança ao psicólogo para saber se o que é que realmente vem acontecendo ou no ambiente do paterno ou no ambiente materno, porque está acontecendo isso. Patrick, na guarda compartilhada, tem que pagar a pensão de forma obrigatória, tendo em vista que o filho passa um tempo com minha ex-mulher e outro tempo comigo? Na guarda compartilhada não é obrigatório, mas se foi judicialmente determinado, algum motivo deve ter tido, né, no caso concreto. Aqui mais uma, bom dia. Meu vizinho tem um filho, ele paga a pensão e foi para o juiz e disse que ele não deve pagar, ou não estava pagando a criança. Peraí, como é a história aqui? Vamos lá. Tem um filho e ele paga a pensão. Ele foi para o juiz e disse que ele não estava pagando ou não era pagador da criança. E queria saber como é que eu posso provar que ele não estava pagando. Entendi. Quer dizer, ele tem um filho e estava pagando, e disse, foi até o juiz, não, estou pagando. E a mãe disse que não. Como é que ela deve provar que ele não estava pagando a pessoa quando não foi determinado judicialmente? Existe essa possibilidade de provar que estava pagando, mesmo que não... Porque quando é judicial já vem descontado, já é uma coisa determinada. Quando chega processos para mim dessa forma, eu sempre aconselho que o que for o alimentante, que for pagar a pensão, sempre pague depositando dinheiro na conta da pessoa e guarde os comprovantes, porque numa situação dessa é só anexar os comprovantes de pagamento e pronto, acabou o processo. Porque existe aquela questão, o sujeito vai levar o dinheiro lá na casa da bolsa, que é o dinheiro do menino. Faz um recibo e manda ela assinar. Por muito bem. Irmão Leonel, o tempo aqui é curtinho, eu vou ter que encerrar. Deixa eu agradecer às doutoras, várias perguntas, inclusive quero pedir desculpas aqui, em outras oportunidades elas... tem várias aqui, mas tem um bocado de pergunta mesmo. Por exemplo, a mãe colocou na cabeça da criança que o pai não gosta dele. Ele deve obrigar o menino a visitar o pai? Uma pergunta aí complicada. Pronto. Foi o que a gente havia falado, né, sobre a alienação parental. Que isso é o que vem destruindo o psicológico de muita criança e essas crianças crescem e se tornam adultos traumatizados. E é muito importante isso daí, o pai, no caso, correr atrás, entrar na justiça, porque aí a criança vai ser ouvida por um psicólogo, um assistente social, vai ter um acompanhamento para ver o que de fato está acontecendo e dependendo do tipo de alienação que essa criança vem sofrendo, a mãe ou o pai, seja quem está fazendo essa alienação, pode até perder esse poder familiar sobre essa criança. A gente tem uma lei específica sobre alienação parental, desde 2010, a Lei 12.318. Eu vou falar aqui algum tipo de punições que o juiz pode arbitrar. Pode advertir o alienador, pode estipular a multa ao alienador, alterar o regime de guarda do menor, aumentando o período de convivência com o genitor prejudicado, pode inverter o regime de guarda do menor, se ele for unilateral de um, pode inverter para o outro que está sendo prejudicado, pode alterar a guarda compartilhada, se for guarda compartilhada, significa que é o mesmo período de tempo com ambos, né? Pode reduzir esse tempo e se tornar unilateral, pode determinar a fixação cautelar do domicílio do menor, ou seja, vai ter um domicílio específico para aquela criança, não ficar num ambiente que está prejudicando ela.
pode declarar suspensão da autoridade parental. Além disso, essa pessoa que está causando esses danos à criança ou ao adolescente, ele pode responder, seja civilmente ou seja penalmente, por isso. Tem aqui uma pergunta, o tempo está no finalzinho, mas assim... Opa, cadê? Aqui. Bom dia, Patrick. Estou fazendo reabilitação no INSS. O que significa receber benefício continuado? Ou ele é cortado? Alguém tem essa informação? BPC. É o BPC. É o antigo LOAS. Uhum. Ele deve... Aí, acredito que foi solicitada essa reabilitação para ver se ele já pode voltar a trabalhar. Mas eu acho que ele confundiu um pouquinho, porque o BPC é uma forma de aposentadoria, sendo que não se recebe 13º e quando você falece não fica para o seu companheiro, o seu cônjuge. Eu acredito que o que ele recebia seja um auxílio-doença e por isso ele foi para a reabilitação para voltar a trabalhar e não esse BPC. Aproveitando o gancho, o sujeito está recebendo o auxílio, estava na empresa, enfim, adoeceu, está recebendo o auxílio-doença. Tem um filho, estava recebendo da empresa, como é que fica para a criança continuar recebendo no período que ele está afastado? Se for menor de 14 anos, aumenta um valor nesse auxílio. Ah, sim. Mas até 14 só, porque quando a gente vai fazer lá o cadastro, ele pergunta se tem algum filho menor de 14 anos. Muito bem. Doutora Lucélia Lopes, muito obrigado pela sua participação aqui no debate dessa terça-feira. Eu que agradeço, foi um momento de muito conhecimento. Espero ter ajudado, tirado a dúvida dos ouvintes. Onde é que você está atendendo? A gente atende na rua Agamenon Magalhães, no prédio da Contro, em frente à Biofitness. Muito bem. Doutora Bruna Ramos, muito obrigado. O mesmo endereço para o atendimento. O mesmo endereço, Patrick. Eu que agradeço, Patrick, a você, a Emanuel, a Tiago por ter feito esse convite a gente e ao doutor Hélio Urquiza, né? Que é quem manda aqui em tudo. É verdade. A gente agradece muito esse convite e sempre que precisarem, seja qual for o assunto, é só convidar a gente, chamar a gente, que a gente está aqui dispostos a ajudar a população brasileira, principalmente a Bom Conselhense, que a gente tem orgulho de ser dessa cidade, onde a gente chega, a gente se orgulha de dizer, não, eu sou da terra de Papacaça, sou do lado de Bom Conselho, e que aqui, assim, tem grandes profissionais, tem campo para todo mundo, e quem precisar, como o Lucélio já disse, é ali pertinho, fica bem no centro, bem localizado, no prédio da Contra, não tem como errar, só perguntar onde é a Contra Informática, que a gente está sempre por lá. De segunda a sexta-feira? De segunda a sexta, de manhã à tarde. Qualquer coisa é só ligar. Nas redes sociais tem os nossos telefones também. Consegue encontrar a gente no Instagram, no Facebook. O WhatsApp da gente também é sempre ligado. E estamos sempre à disposição. Doutora Lucélia Lopes e doutora Bruna Ramos. Isso, correto. E encontrou. Muito bem. Lopes Ramos Advocacia. Lopes Ramos. Ah, tem. Então tem Lopes Ramos Advocacia. Tem, sim. Muito bem. Está resolvida a questão. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vem aí o Tocando Bola. A gente se fala amanhã, 7 da matina, em mais um show da manhã. Obrigado pela audiência. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até lá. Tchau. Rádio Papacaça. Uma questão de amor com você.